Boa tarde a todos, ouvintes da Maria Rosa FM. Estamos mais uma vez nesta tarde de sábado para apresentarmos o nosso programa Horizontes Espíritas, que é apresentado pelas Casas Espíritas aqui de Curitibanos, Casa dos Humildes, Gabriel e Ademar, e Centro Espírita Nova Alvorada, Nica, João, Vitor e eu, né? Hoje o Vitor está adoentado, não participará da gravação do nosso programa, mas desejamos a ele a pronta recuperação para que ele possa retornar no nosso próximo programa para participar conosco. Então, vamos todos desejar então as boas-vindas aos nossos ouvintes, com as boas-vindas da Nica. Então, boa tarde a todos, agradecendo mais uma vez aos nossos ouvintes, a Maria Rosa, a nossa Casa Espírita, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho a respeito dessa doutrina. E, como sempre, né, nos colocamos à disposição, caso alguém queira e falemos algum tema à luz da doutrina espírita, é só entrar em contato com a rádio ou com uma das casas que participa do programa, que nós vamos, com certeza, se não soubermos, vamos pesquisar e traremos a resposta para as pessoas. E agradecendo ao Paulo, ao João, que nos acompanham sempre, o Vitor, as melhoras, né? Logo estará conosco de novo no próximo programa, com certeza. Eu também cumprimento aqui o Paulo, a Nica e todos aqueles que nos assistem, e dizer que é sempre uma satisfação, né, muito grande a gente estar podendo falar dessa doutrina abençoada que nos traz sempre muito equilíbrio, né, muita tranquilidade, muita visão da vida, né, e é o que nós precisamos nesses momentos de dificuldade, né? Verdade. Então, nós vamos retomar aquele nosso compromisso de apresentarmos, né, estudarmos e vivenciarmos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos, então, nesse primeiro programa, aliás, o segundo programa do ano, né, nosso segundo programa do ano, então, retomando então, o Evangelho segundo o Espírito, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Nós já começamos esse capítulo no final do ano passado e não terminamos. Então, agora nós vamos abordar, né, um tema que ele apresenta a fé e a caridade, e entre outros temas, mas vamos abordar, então, esse primeiro tema do programa de hoje, a fé e a caridade. Então disse-vos há muito, meus caros filhos, que a caridade, sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então, nós estamos na parte de instruções dos espíritos, né? Então, é o espírito protetor dando essa mensagem que nós não podemos dissociar, né, a caridade da fé, porque sem a fé seria muito difícil, ele diz quase que impossível, mas muito difícil nós conduziremos. Então, elas estão intimamente interligadas, é o que ele nos propõe. Nica. Na verdade, ele coloca muito claramente, né, que a fé ela não vai existir sem a caridade. E eu não sei se é no próximo capítulo do Evangelho ou no outro ainda, nós vamos falar um pouquinho sobre a caridade segundo São Paulo. É uma das passagens do Evangelho que eu acho, assim, maravilhosa, né? Entre tantas outras, mas a caridade segundo São Paulo, ela é muito boa, porque ela também diz isso. Ela diz que sem a caridade nós não conseguimos nem amar, nem termos fé,
e nem, agora eu não me lembro bem o termo, mas ela fala da fé, do amor e da caridade, né? Então, a caridade, ela se sobrepõe a tudo isso, porque a partir do momento em que nós trazemos a caridade, nós trazemos junto com ela, a lado, as outras virtudes que são necessárias para o nosso adiantamento. Então, a caridade, ela nos dá essa base de nós sermos benevolentes com o próximo, de nós sermos amáveis conosco mesmo e com os outros. Então, a caridade é a nossa, é o que nos faz realmente caminhar para o bem. E automaticamente, com ela, nós traremos com certeza as outras virtudes. Sem a caridade, nós não vamos conseguir nada na vida. E assim, aqui ele fala intimamente da caridade moral, né? Ou seja, da caridade da melhora, da caridade de ajudar ao próximo, não só com bens materiais, mas com conselhos, com acolhimento. E aí, através dessa forma de fazer caridade, é que nós conseguimos trazer as outras virtudes. Beleza, Nica. Eu até vou ler um outro trechinho, Paulo, se me permite aqui, na sequência, né? Ele diz assim, ó: sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, quer se iludir sobre sua destinação aqui na Terra, sustentando que lhe é permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus certamente nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Aqui, na realidade, é interessante a gente entender, e algo que eu sempre coloco, né, que nós sempre colocamos aqui no nosso programa, que o Espiritismo nos dá essa visão muito clara, né, dessa questão das nossas experiências, né? Então, a gente passa pelas várias vivências e cada experiência, vamos adquirindo vamos dizer assim, a gente desenvolve determinadas virtudes, né? E essa questão da fé e da caridade, a gente pode dizer que elas são virtudes hoje, né? Nós que estamos vivendo hoje o nosso período de passagem, vamos dizer assim, para um mundo de regeneração, para um mundo melhor, né? A gente pode dizer que seria um momento realmente lógico que a caridade, em qualquer época de nossa existência como espíritos imortais que somos, ela é importantíssima para esse nosso crescimento, né, interior, né? E elas são, a gente poderia dizer que elas são como ou uma asa, ou uma parte dessa asa, né, que nos eleva, né, a nossa condição de espíritos em evolução, nos eleva para patamares maiores. Então, a importância realmente da nossa vivência na caridade. Então, nós vamos estar, com certeza, quando a gente entende e compreende a importância dessa vivência, a gente vai estar deixando de lado, né, vamos dizer assim, aqueles outros setores, né, do nosso interior, onde estaria ali, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, né? Então, a partir do momento que nós realmente colocamos em vivência a caridade, a gente vai estar... É a história, a gente vai aumentar uma e
a questão do egoísmo e do orgulho, a gente vai, porque elas são algo que não nos trazem, né? Lógico que fazem parte também da nossa caminhada. E isso a gente compreende, e a doutrina espírita nos explica muito bem, né? Então, a importância hoje, né, da gente compreender e realmente vivenciar, como nos mostra o Evangelho de nosso Mestre amado Jesus, a vivência da caridade. Caridade. Logicamente, Sabe, João, muito bem lembrado, até porque o item que nós estudamos, o último que nós estudamos antes da fé e da caridade foi o egoísmo. E bem lembrado a nossa transição, né? Do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, a caridade, ela vai ser a nossa base mais do que ela já é, porque a intenção é de que a nossa melhora faça com que o egoísmo e o orgulho sejam extirpados do planeta. Então, muito bem lembrado, a caridade, é através da caridade que nós vamos conseguir fazer essa mudança, não só digamos assim, do planeta, porque a gente coloca como uma transição planetária, mas se os habitantes do planeta não fizerem essa evolução e não conseguirem tirar de dentro de si o egoísmo e o orgulho e colocar a caridade, nós vamos demorar mais para fazer essa passagem, né? Verdade. Exatamente. Exatamente, importante. E importante, né, Nica, que a Nica salientou na fala anterior dela, que não é apenas a caridade material. A caridade material é necessária, mas a caridade material é a menor parte. A caridade moral, como a Nica frisou, essa é a parte mais importante. E o que é a caridade moral? É você fazer assistência, você vai a um hospital visitar os enfermos, vai a um presídio visitar os detentos, né? Dá apoio moral a uma pessoa em desespero, né? É a conversa fraterna. É uma oração para o outro, né? Isso, a prece, oração para em prol do outro, seja ele encarnado ou desencarnado, tá certo? Ou seja, é praticar realmente essa caridade. E fazendo isso, como o João disse, nós estaremos extirpando os nossos defeitos e vícios, principalmente orgulho, egoísmo, vaidade, que esses nós não devemos, aliás, não podemos possuí-los para estar num mundo em regeneração. Então, nessa transição planetária é extremamente importante. E ele termina assim, da seguinte forma: se nós nos despojarmos do nosso orgulho, egoísmo e vaidade, estaríamos triunfando com a caridade a nos inspirar e sustentada pela nossa fé. Por isso que ele disse que é importante, né, não dissociarmos a caridade da fé. Tá certo? Isso é importante. E o próximo item é extremamente difícil para a grande maioria de nós aqui encarnados. Caridade para com os criminosos. Muito, muito difícil. Então vamos ler o que... Porque fazer caridade com as pessoas que a gente gosta, né? Ou seja, perdoar as pessoas que a gente gosta e que convivem conosco é bem mais tranquilo, né? É bem mais fácil, né, Nica? Você que é fácil, mas é bem mais fácil. É. Então vamos ver o que o nosso irmão aqui deixa eu ver o final aqui. Isso. Isabel de França coloca dessa questão de caridade para com os criminosos. Aí ela começa: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que vos cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensivos, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração,
pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Então, aqui ele fala assim: quanto mais lhe foi dado, mais lhe será cobrado. Então, como a Nica já deu abertura, fazer a caridade para o nosso próximo, nossos entes queridos, eu não vou dizer que é fácil, é mais fácil, porque às vezes temos algumas perrengues, né? Mas agora fazer para aquele criminoso, tá certo? Perante tanto a lei dos homens quanto a lei divina. É muito mais difícil. Nica. Eu estava pensando aqui, é mais difícil de fazer a caridade e mais difícil de não julgar, né? Porque você, infelizmente, mesmo a gente tendo o conhecimento da doutrina, sabendo que essa vida não é a única vida que temos, que o nosso espírito é imortal, mas nós acabamos, quando acontece alguma coisa assim muito chocante, digamos assim, um crime que às vezes nos revolta mesmo, não sendo com a gente, mas a gente sente isso, a gente acaba analisando a situação só presente, né? Nós não conseguimos visualizar nem o passado e nem que dirá o futuro. E é isso, dentro do que eu penso, é uma das coisas mais difíceis que tem para a gente mudar dentro de nós. Porque essa análise, e isso está acontecendo muito hoje, porque, como o João sempre diz, quando tem que mudar alguma coisa, quando tem que limpar alguma coisa, quando nós pegamos um balde com água suja, como que nós vamos fazer com que a água fique limpa? Nós vamos colocando água limpa, a sujeira vai vindo à tona, e nós vamos tirando e colocando água até que toda a sujeira saia. E colocando isso no que está acontecendo no nosso planeta hoje, é esse balde de água suja que nós estamos tendo que ajudar a fazer, e temos a obrigação, porque é por conta das nossas dos nossos defeitos e do como nós lidamos com tudo isso, é que nós estamos passando por isso. Então, a gente vê as coisas e pensa, meu Deus, as pessoas que dizem que o mundo está acabando é verdade. Porque, analisando isso hoje, nós sabemos que esses dias até teve um comentário de uma jornalista, e é claro que eu não vou me lembrar o nome, né? E ela disse mais ou menos assim, que ela não se conformava com algumas pessoas ou algumas... Ela não colocou como religiões, ela colocou como algumas facções, alguma coisa assim, não vou lembrar também, mas enfim, as pessoas dizendo que nós estamos passando por isso para progredir, para nós nos melhorarmos, porque Deus não seria tão injusto ao ponto de fazer um filho sofrer dessa forma. E nós costumamos ter esse olhar que ela teve quando ela fez o comentário, né? Nós até conseguimos e temos o conhecimento que nada acontece, nenhuma folha cai se não for permitido por Deus. Mas nós nunca nos tornamos os culpados. Os culpados sempre vão ser os outros. Então, é muito fácil dizer eu não errei e Deus não faria isso comigo, porque ele não deixaria um filho dele sofrer o que está sofrendo. Mas não é Deus que fez isso conosco. Nós fizemos isso conosco. Nós não cuidamos do que ele nos deu. Nós não seguimos o que ele nos ensinou. O que Cristo veio, inclusive, até aqui e deu uma reforçada em tudo que ele já tinha dito. E é isso que acontece com a caridade para com os criminosos. As análises que nós temos que fazer é de que o momento da vida dele, infelizmente, ele fez um mau uso e se ele não conseguir ser mudado pela lei divina, infelizmente ele vai ter que ser mudado pela lei humana.
o que nos cabe nesses momentos? Nós não precisamos ir até lá e tentar mudar ele, e tentar convencer que ele está errado. Nós podemos oferecer a essa pessoa, além das, foi falado já agora, há pouco aqui mesmo no programa, que nós podemos fazer a caridade indo até os presídios, e e isso faz muito bem a eles, conseguem, às vezes você consegue uma transformação que seria inimaginável que acontecesse, né? Então, mas nós podemos, se nós não queremos ou não podemos ir até lá para oferecer isso, nós temos a oração que ajuda. Pode ser que ele não mude, porque o livre-arbítrio dele não vai permitir, mas nós temos que tentar, é a nossa obrigação tentar. E assim, enquanto o assunto não é conosco, digamos assim, que não fomos nós que fomos o agredido, ou não foi alguém da nossa família, ou alguém que nós conhecemos, talvez seja até mais fácil. Mas vocês imaginem você ter que perdoar alguém que fez alguma coisa nesta vida. E aí nós voltamos, porque eu falei no início, nós analisamos a situação presente. Nós esquecemos de pensar que talvez em outra encarnação nós fizemos alguma coisa para essa pessoa e agora, infelizmente, ele não conseguiu também vencer isso, ou talvez nós pedimos que era para passarmos por essa situação. Então, são essas, eu acho que a maneira de nós olharmos as situações é que torna mais difícil nós termos a caridade para com as pessoas que fazem, para com os criminosos, as pessoas que cometem crimes, né? João, antes de você fazer os seus comentários, eu queria aproveitar o que a Nica falou, nós olhamos somente o presente e não olhamos o passado, e eu, numa das oportunidades do YouTube, né, sempre pegando algumas psicografias, peguei uma psicografia de um garoto de 7 anos, que essa história, eu não sei há quanto tempo foi, mas foi mais de 5, 6 anos, eu diria que entre 7 a 10 anos aconteceu isso, no Rio de Janeiro. Eu vou dizer o assunto, vocês vão lembrar. Aquele garoto que o carro, a mãe foi assaltada, os bandidos ficaram, e o garoto estava no banco de trás, tentou abrir a porta, e o pé dele ficou preso pelo cinto de segurança, ele foi arrastado por 7 quilômetros e foi morto, né? E os bandidos não paravam o carro. Então, o que esse garoto conta na psicografia? Ele conta que ele escolheu esse tipo de desencarne. Por que ele escolheu isso? Porque na era do Império Romano, ele era um general que ia para as batalhas, e quando ele derrubava o oponente, o opositor, o inimigo, ele amarrava pelas pernas na biga e saía arrastando. E não fez com um inimigo, fez com inúmeros. E ele era aplaudido e ovacionado por isso, pela crueldade com que ele eliminava os inimigos. Então, como a Nica disse, né, esse bandido criminoso, ele foi o agente de resgate desse garoto. Mas nem por isso ele não deixou de ter o compromisso, quer dizer, o garoto salvou a sua dívida, mas o criminoso contraiu a sua. Paulo, eu me lembrei agora também de outra coisa que você costuma dizer, das balas perdidas, que na verdade elas não são bem perdidas, né? Não, elas vão para o alvo certo. Mas é difícil, Nica, dizer para uma mãe... Não, eu acho assim que... Isso é bem complicado, bem complicado. Muito complicado. Né? Como é que a gente vai explicar para uma mãe que, né, o filho estava no lugar certo e na hora certa? Né? Mas foi esse caso também, me corrijam se eu estiver errada, que o pai foi conversar com o rapaz na prisão, né? Esse detalhe eu não sei, Nica. Eu não sei, eu achei que fosse o mesmo caso, quem sabe não. Então, mas eu ouvi essa psicografia, né? Exatamente, como diz, não tem bala perdida, né? E a mesma coisa. Outra psicografia que eu peguei também, esse crime que aconteceu esse ano passado, agora, ali em Saudade, tá certo? O que foi dito? Que aquelas pessoas desencarnariam, se não fosse daquele jeito, por acidentes logo em seguida, tá certo? Era um resgate também,
Claro que, infelizmente, foi por um desequilíbrio de um garoto, né, um jovem de 18, 19 anos, foi lá e vitimou aquelas crianças, aquelas professoras, aquela pessoal. Mas também é por isso que nós devemos não só orar para aquele que se resgatou a sua parcela, mas aquele que contraiu uma nova dívida. É isso que é caridade para com os inimigos. João. Então, eu acho que aí que está a questão, sabe, de nós, que hoje, as pessoas que estão nos ouvindo e que muitas vezes, talvez hoje até não concordem com aquilo que a gente está colocando aqui, mas aí a importância realmente da gente estudar, né, e buscar compreender esses mecanismos, como é que funcionam esses mecanismos de resgate, né? O que a gente chama de karma, né? Isso é importantíssimo que a gente entenda, né? Por essas questões, né, logicamente que nós que buscamos justamente essa compreensão, a importância da gente exercitar, né, esse amor incondicional, né, independente para quem quer que seja, né, para quem já cometeu crime ou não. E isso, na realidade, nós, da nossa casa espírita, nós fazemos um trabalho, né, de assistência, vamos dizer assim, de conversa, né, com o pessoal das penitenciárias aqui de curitibanos, da nossa região, né? Nós fazemos esse trabalho aí a gente vê o quanto que, na verdade, é um trabalho de formiguinha, a gente pode dizer assim, né? Mas é um trabalho importantíssimo, porque isso, olha só, eu cito aqui algumas situações que acontecem quando a gente vai lá. Agora nós não estamos indo por causa da pandemia, mas tem uma previsão para retorno desse trabalho, sabe? O que acontece em determinadas situações? A gente chega lá, tem 100 pessoas, 100 lá no pátio, né? Então, o pessoal vai lá, anuncia, diz, olha, o pessoal da Casa Espírita está aí para conversar com vocês, né, e tal. Então, de 100, aparecem na sala lá, às vezes 4, às vezes 5, às vezes 10, sabe? Mas o interessante é o quanto que esses, né, são interessados em compreender e buscar essa compreensão, né? Então, e esse trabalho, a gente sai realmente de lá muito leve, sabe? Porque o quanto que isso foi importante para aquelas pessoas, né? E o quanto que devagarinho a gente sente, né, que eles vão, né, assimilando isso. Lógico, pode ser até que não hoje, nessa encarnação, né, mas uma semente vai ficar para a compreensão dessa nossa realidade, né? E a gente fala bastante dessa questão da reencarnação, né, justamente para que eles entendam que hoje, aquilo que está sendo feito hoje, né, nós vamos ter que acertar a conta, se não é nessa vida, na próxima. Na próxima. Né? E sabe o que eu acho, João, muito interessante? Porque quando nós falamos em pena, falando da nossa lei, né, da nossa lei penal, da nossa lei civil, o que nos vem à mente é ele vai pagar pelo que ele fez. Ele realmente vai pagar pelo que ele fez aqui e na espiritualidade, em outras encarnações, ele vai ter que responder pelo que ele fez. Mas nós nunca observamos a cadeia, o presídio, como um lugar onde os detentos deveriam ser reeducados para irem de volta para a sociedade. Esse é outro grande ponto que o que falta, não só no nosso país, não estou falando só do Brasil, em todos os lugares, eu acho que com raríssimas, e se houver exceção, que se consegue fazer isso. Mas isso, Nica, isso na nossa penitenciária aqui também é uma coisa que é feita,
sabe? Exatamente, Porque eles trabalham, né? Eles trabalham, eles inclusive recebem pelo que eles fazem, né, João? Exatamente. Mas assim, em vez deles encherem mais, eles deveriam pensar em construir mais presídios, em construir mais lugares para virar um depósito de criminosos, como eles dizem, né? Eles teriam que pensar em como se faz aqui na penitenciária de São Cristóvão do Sul, que eles têm, ela continua sendo uma penitenciária agrícola, eu acho, né? E daí eles têm as empresas que oferecem o trabalho, e eles trabalham ganhando, eles recebem para isso. E eles vão guardando isso para quando eles saírem, eles terem esse dinheiro. Então, isso deveria ser, mas também estudar, também mudar o campo de visão para não pensar que o crime compensa ou que eu vou sair dali e vou continuar cometendo crime porque é o que eu sei fazer. Né? Uma outra questão que você falou também, Nica, dessa questão do final dos tempos, né? Na realidade, é justamente isso que está acontecendo nessa nossa fase, né, Nica? É verdade, é o final do tempo. São os finais, final dos tempos. Essa fase de transição, de planeta de prova e expiação para regeneração, estamos realmente nos fins dos tempos. Mas só que não é aquela história de acabar, de simplesmente, né, acabar tudo. Né? Há essa transformação. Não é? E essa transformação, quem tem que fazer com que ela aconteça somos nós. Né? Nós é que temos que agir, né, de maneira que ela possa ir acontecendo. Né? É verdade, João, não tinha pensado sobre isso, mas nós estamos findando o tempo de expiação e provas e iniciando de regeneração. Né? Exatamente, Chico fala muito sobre isso, e eu vou fazer um resumo. Então, Kardec já disse, né, na Revista Espírita, que seriam 3 séculos o período de transição planetária. E começou em 1757, ou seja, 100 anos antes do Livro dos Espíritos. Com o quê? Com a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, foi as primeiras sementes do período de transição planetária. O segundo grande evento foi o advento do Consolador Prometido, 1857. Tá certo? Então, começou o segundo século da transição planetária. O primeiro século, desculpa. O segundo século, 1957, com a última Grande Guerra Mundial, em 45, porém, nós corríamos o risco de termos uma terceira guerra mundial com efeitos nucleares, que aí sim, se nós tivéssemos essa guerra mundial, nós teríamos um atraso de 9 séculos, 900 anos para recuperarmos a situação que estaríamos, né, nesse. E aí Cristo, nessa época, deu, segundo Chico Xavier, 50 anos, né? Ou seja, 1969, quando o Chico falou do Pinga Fogo, até 2019, que o Chico colocou como data limite. Agora, como nós, até julho de 2019, nós não tivemos a terceira guerra mundial, tá certo? Então, nós entramos realmente na última metade do terceiro século que Kardec disse lá, e vai acontecer a partir de 2050, nós estaríamos saindo de um planeta de transição para um planeta em regeneração. E o que o João e a Canica falaram é o seguinte: mas não é porque vão ter regeneração, vai estar todo mundo bonzinho a partir de 2050. Não, isso vai longe ainda, né, Paulo? Não. Aí Chico coloca, serão 70 séculos, serão 7.000 anos de regeneração. Mas assim, nós não... Mas, viu, Paulo, mas aí já como regeneração, né? Não, como regeneração. Aí já não tem mais prova e expiação. Já não encarna mais espírito inferior aqui, tá certo? Mas serão 70 séculos com regeneração.
a partir de 2050, já o bem suplantará o mal, mas devagarzinho, devagarzinho, depois de 7 séculos, só terá o bem, tá certo? Viu, hein, Paulo? Tem 70 séculos, desculpa. Oi. Paulo, alguns autores falam, sabe, que esse processo de essa transformação, tá? Eu imagino que esse período aí que Kardec falou seja o pontapé inicial, seria esses 3 séculos. Não, os 3 séculos aí, que o Kardec falou é transição planetária. Viu? Mas olha só, a transição... regeneração é a partir de 2050 para frente. Mas a transição, olha só, alguns autores falam que a transição ela vai acontecer nesse milênio que nós estamos. Sim. Nós iniciamos agora, nesse milênio. Olha só. Sim. Durante esse milênio. Eles ainda dão uma chance para nós, né? Se nós formos analisar. Sim. Porque, assim, a guerra nuclear, até pelos livros ali, dos últimos livros do Divaldo, ela foi, digamos assim, de alguma forma, um merecimento, não de todos, mas da grande maioria, porque a guerra nuclear seria o livre-arbítrio que traria, não era uma previsão que seria trazida pela espiritualidade, então seria o livre-arbítrio, e aí nós iríamos simplesmente sumir. Com a guerra nuclear, nós sumiríamos. Isso. Então, nós... Nica, com a guerra nuclear, seria extinto 2/3 da população. 2/3. E o bônus de não termos a guerra nuclear foi a Covid. Que vai extinguir aqueles que tinham compromisso de morrer na guerra, se tivesse, tá certo? João, concordo que é nesse milênio, só que é o seguinte, de novo eu vou falar, se nós tivéssemos uma terceira guerra mundial nuclear, seria nesse milênio, porém seria lá no 2950, seria lá no fim do milênio. Como nós não tivemos, vai ser nos primeiros séculos desse milênio. Nós não vamos precisar dos 9 séculos, tá certo? Exatamente isso. Isso, Paulo, mas eu acho que esse milênio, desculpa. O que nós temos que pensar é que o fato de termos essas datas na nossa caminhada, elas podem adiantar e podem atrasar, dependendo da nossa condição moral e espirol. Perfeitamente, Nica. Nós não podemos fixar uma data, ó, vai ser dia 12 de setembro de 2051. Nós e, assim, não podemos a dependência para que isso ocorra é de cada um de nós. Então, a mudança ela tem que acontecer individualmente para chegar no coletivo. Então, a caridade ela é a primeira, é primordial para todos, para que nós consigamos realmente passar por isso. E Nica, nós temos também... Nica, nós temos mais 30 anos aí para chegar em 2050, 2060. É muito pouco tempo, Paulo. Exatamente. Mas, João, eu sei... 30 anos João, é um piscar de olhos. Exatamente, é um piscar de olhos, mas espera um pouquinho só. Então, é o seguinte, como saiu o Livro dos Espíritos, 1857, 1957, então estão colocando 2057. Como disse a Nica, não é 2057, é um pouquinho antes ou é um pouquinho depois. Esse um pouquinho antes, um pouquinho depois. Um pouquinho antes eu acho muito pouco provável. Um pouquinho depois pode ser 30, 40, 50, 100 anos, tá certo? Então, realmente, João, é muito pouco tempo, 30 e poucos anos, é muito pouco tempo. Porém, João, é o seguinte, vai começar a haver agora espíritos que vão encarnar e vão se candidatar à política, só espírito, como diz a Nica, aqueles índigos, tá certo? Que vem com uma moralidade muito, muito superior. E em 30 anos vão mudar muita coisa. A velocidade de mudança... Paulo, muda. Mas também tem uma situação que até eu já fui questionada a respeito disso, com relação às crianças índigo, que as pessoas dizem, mas é que tem criança que aparentemente é índigo e está se tornando um ser não muito... não tão bonzinho, digamos assim, como você falou, quanto se esperava. O que nós temos que pensar é que eles vêm com uma moralidade muito maior que a nossa,
e eles vêm sem essa necessidade dos bens materiais. Então, eles vão se voltar mais para os bens espirituais e para o nosso conforto espiritual, né? Sim. Mas nós não podemos esquecer que para eles reencarnarem no nosso planeta, eles baixam o padrão vibratório deles até o nosso planeta. Então, assim, se a condução familiar, se a condução de não necessariamente família biológica, mas de família que está no staff de pai, mãe ou de família, eles têm, isso é primordial para que ele siga uma vida dentro do que realmente ele veio fazer aqui. Então, ele pode cometer alguns deslizes em função da nossa, como chama? A nossa, não, é psicosfera que chama? Isso. A nossa psicosfera eles podem resgatar isso e recuperar, podem, só que nós não podemos esquecer, como o Paulo falou, nós não vamos virar santo, nós não vamos, o fato de nós passarmos por um planeta de regeneração não significa santidade de forma alguma, né? Então, nós vamos tirar das nossas existências o egoísmo e o orgulho. Então, eu acho que já é um grande passo, mas tem muito mais para frente ainda, né? E eu concordo com o João que 30 anos é muito pouco. Eu vou analisar 3 casos. Um local, que eu acho que é o mais favorável. Um outro intermediário, que eu acho que é mais difícil. E um outro um pouco mais difícil, para em 30 anos mudar tudo, João. Então, vamos fazer o seguinte. O nosso sistema político-econômico do Brasil, vou pegar um sintoma só. Corrupção. 30 anos dá para eliminar a corrupção? Dá, mas é difícil. Será que não, João? Eu tinha esperança que desse. Não, eu tenho esperança que dê. Dá para eliminar a corrupção? 30 anos é muito difícil, mas eu tenho esperança que dê. O intermediário. Hein, Paulo? Só um pouquinho. Só para você olhar. Se a gente olhar para trás, eu digo que é difícil em 30 anos, por quê? Porque se a gente olhar para trás, há quantos séculos vem acontecendo essa questão da corrupção? Há quantos? Nós estamos trocando todos os personagens agora, como disse a Nica, nós estamos trocando os personagens. Pois é, mas é por isso que eu digo, por isso que em 30 anos é muito difícil de acabar. Paulo, mas talvez o João tenha razão, porque na verdade nós estamos trocando os personagens, mas às vezes quem moldou esses personagens quando veio para cá também. Bom, nós vamos deixar como muito difícil. Certo? Muito difícil. Bom, porém possível, João. Porém possível. Eu vou para o segundo caso. Caso, que é o seguinte: o estilo armamentista do americano, promulgar guerra em tudo quanto é lugar, vender arma, isso, aquilo. Esse é mais difícil ainda pelo poderio bélico. Esse, com certeza, eu acho que 100 anos ainda é pouco. Tá certo? Vai longe ainda. Vai longe. É por isso que eu concordo com essa ideia, eu repito de novo, Paulo, que entre o ano 2000 e o ano 3000, isso vai se resolver, sabe? Sim. Nesse milênio aqui, sabe? Aí sim. Agora eu vou pelo meu caso extremo. Vou pegar os nossos irmãos radicais muçulmanos, onde mulher não tem valor nenhum. Olha como que está enraizado na cultura desse povo, guerras santas entre eles ali. Esse é o caso extremo. Então, nós estamos... Eu não estou puxando a sardinha para a nossa brasa, não. Mas nós estamos no mais fácil, tem o intermediário e tem o pior de todos. Mas você claro que eu citei 3. Existem vários matizes de intervalo. Eu penso, assim, dentro da minha santa ignorância, que esses países que você citou, esse globo ali, eu acho que infelizmente, são países fadados a deixarem de existir.
Exatamente, Nica. Porque eu não existe... Viver o planeta chupão e levar todos os espíritos e o país deixar de existir. Porque não tem como reconstruir, não tem como mudar. E é justamente por isso que foi trazido para nós a globalização. Foi por isso que começaram a saírem de lá e pedirem ajuda para os outros países. É porque os que realmente acreditam numa mudança Nica, saem lá. já que você me provocou Que medo, né, deixar de existir, existe sim um plano no plano espiritual, isso dizido por Chico, o sinal da cruz. A América do Sul seria dividida em 4, certo? Aonde na parte superior esquerda, ou seja, a parte oeste superior, devido a cataclismos no hemisfério norte globais, tá certo? Iriam todos os asiáticos, tá certo? Todos os asiáticos. Não, é o seguinte, viria para a América Latina mais de 1 bilhão de pessoas que iriam migrar. Os países deixando... O resto morreria, tá certo? Morreria mesmo, tá certo? E para concluir, isso é uma hipótese, tá certo? Não é que vai acontecer isso. Então, iriam todos os asiáticos. Na parte superior, aliás, na parte do quadrante leste superior... Aqui em casa nós já temos um pouco deles. Isso. Todos os europeus, tá certo? Os europeus. A Europa também eu tenho uma teoria. Isso. E na parte aqui, nossa, que pegassem de Minas Gerais para baixo, tudo, os norte-americanos, Canadá, etc, etc. E ficando, né? Ficando para os árabes, né? Esse povo aí, o que sobrar deles, a parte de Argentina, Uruguai, ali, pessoal. Então é o seguinte: existe um plano para alijar a parte boa desse povo. Porque é o seguinte, existe uma grande possibilidade, quando o Sol entrar no ciclo solar de 230 anos, de ter uma mini era do gelo. Tendo uma mini era do gelo, vamos pegar aqui do Panamá para cima, vai congelar tudo. Vai congelar tudo. Eu já não tinha pensado tão radicalmente assim, mas quem sabe, né? Agora, a Europa, eu penso, por exemplo, a Alemanha, que era um dos países que, moralmente e espiritualmente, depois da Segunda Guerra, seria um país que teria mais dificuldade de se melhorarem, ele teve uma melhora substancial. Considerável, exatamente. Agora, a França e a Inglaterra, né? Eu diria que a Alemanha, Espanha e Portugal estão fazendo a lição de casa. E a Inglaterra e a França, muito bairristas, né? Estão retardatárias, tá certo? Estão retardatárias, exatamente. João, comenta, João. Foi tanta informação, né, João? Na realidade, eu fiquei até... Pensativo, né, João? Mas isso é tudo conjectura. Muita informação, né? Mas olha só, uma coisa é tranquilo, isso, sabe? Essas questões ligadas à questão geológica, né, do nosso planeta, tem possibilidade disso acontecer, né, Paulo? Sim. As questões que o Paulo estava falando. É possível? É possível. Mas sabe de quem que vai depender de novo? De nós. Isso, de nós, exatamente. Se nós melhorarmos, não vai ter cataclismo, não vai ter vulcão, não vai ter terremoto, não vai ter era do gelo. Exatamente isso. Então, é algo que depende única e exclusivamente de nós, né, que estamos aqui, né, vamos dizer assim, formando essa egrégora, essa psicosfera, como a Nica falou, né? Então, mas Cristo previu, se não fizermos, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, dividido com a cruz, vai ser isso que eu falei. Cada quadradinho, o seu povo, se eles não fizerem a lição de casa, João, exatamente. Pois é, pode, lógico que pode mesmo. Vamos esperar, vamos
fazer a nossa parte, né? Exato. Para que isso não aconteça, né? Mas eu acho assim que nós já tivemos estamos tendo ainda, né, uma prévia da evolução moral e espiritual da humanidade, né? Porque com a pandemia, apesar de a gente ver agora com essa nova cepa, o povo meio no desmando, né, e pegando e contraindo o vírus meio assim à vontade, mas nós tivemos a oportunidade de ver, tivemos a oportunidade de sentir que as pessoas estão procurando mais uma base espiritual, que as pessoas estão tentando, a grande maioria, se tornarem um pouco mais solidários. E através, você só se torna solidário através da caridade, porque se você não tiver caridade com o próximo, você não vai conseguir ter nada disso. Então, eu acho que quero acreditar e acredito que talvez se consiga não mudar tudo isso que nós falamos, mas uma grande parte. Alguns países eu realmente acho que não só quando eu falo que vão deixar de existir, não é só porque você não vai conseguir construir ele materialmente. Consegue, o Japão se refez da guerra, né? Então, se você tiver boa vontade, você constrói. Mas as pessoas, às vezes, o que eu vejo com relação àqueles países é que eles não conseguem mudar dentro de si. Eles não, o construir o material é o de menos. Eles não vão conseguir porque eles não conseguem mudar os sentimentos deles com relação a eles mesmos e o resto do mundo. Então, o nosso ouvinte pode estar perguntando, fala, o que tem a ver isso com caridade para com os criminosos? Tem sim. Porque nós estávamos falando só dos criminosos individuais, daquele caso pontual, do menino que foi arrastado, daquela bala perdida, daquela situação, daquele ataque naquela creche em Saudades. Esses são os criminosos individuais. Mas nós falamos agora dos criminosos coletivos. Corrupção, quantas pessoas não morrem por corrupção no Brasil? Por falta de hospital, por falta disso, por falta daquilo. Porque fizeram mal uso do dinheiro público, né? Com o dinheiro público, malversação do dinheiro público. Quanto não morrem por aquelas guerras que os Estados Unidos promovem no mundo inteiro? Quantas pessoas não morrem? Idem, vamos agora para os nossos, por Oriente Médio, lá para os Afeganistão, Irã, Turbequistão e etc, lá, aonde a mulher não tem valor nenhum, né? Quantas pessoas não morrem? E tem uma parte da África também, né? Exato, uma parte da África também. Então, esses são os criminosos coletivos, tá certo? Que por ele nós temos só que orar. Não temos que fazer outra coisa. E ainda usam isso como uma guerra santa, como se a crença deles fosse superior às outras. Exatamente. Na verdade, eu chego a pensar que eles nem sabem mais por que estão brigando. Não, exatamente. Então, como disse o João, nós temos que realmente despojarmos desses nossos defeitos e vícios e praticarmos a caridade, a fé, a fraternidade. E que fraternidade que é? A fraternidade universal que pregou Jesus. Não é fraternidade dentro da minha casa, é fraternidade universal. E como eu disse, né, eu dividi a minha família fraterna em 3 blocos, tá certo? O bloco é a minha família consanguínea, o bloco atual. Todas aquelas pessoas que eu conheci nesta encarnação e nas encarnações passadas, tá certo? Essa é a família fraterna básica. Agora, o que é a família fraterna nossa intermediária? É todos os espíritos do planeta Terra, independente de que posição eles ocupem. Mas nós temos que ir um pouquinho mais além, a nossa família fraterna universal. Todos aqueles nossos irmãos que habitam outros planetas, que ainda nós não tivemos contato com ele. Porém, no mundo de regeneração, começaremos a ter contato com ele. Porque aí nós temos capacidade, João e Nica, de nos relacionarmos. Por enquanto, nós não temos capacidade moral. Mas olha só, se nós formos olhar, né, em termos espirituais, olhando pela reencarnação, nós já estamos recebendo esses irmãos entre nós. Sim, eles já estão entre nós, né? Sim, já estão fazendo parte, né, dessa, né, da nossa humanidade, na verdade, que é essa
essa fraternidade universal, como se falou, né? Então, aí por isso, né, a importância da gente compreender isso, logicamente, escutar, pensar, falar, né, a importância dessas situações serem expostas justamente para que a gente compreenda, né, e a importância aí realmente da fraternidade e da caridade. Né? Da fraternidade, da caridade, e assim, ó, nós vamos conseguir isso através de um ensinamento que o João sempre nos dá, através do equilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio, e assim, as pessoas dizem que hoje nós temos que cuidar muito com relação ao preconceito. O preconceito é uma palavra que deveria não existir nem na nossa mente, nem no nosso coração, que tirar nas nossas atitudes. Então, às vezes, a própria sociedade vai incutindo alguns preconceitos que a gente toma como nossos, né? E o que tem que existir é a solidariedade e o respeito. Desculpe, Paula. Então, estamos caminhando para o final do nosso programa. Agradecemos a todos os ouvintes da Maria Rosa que estiveram conosco nesse programa, e que esse programa está disponível nas mídias sociais, para quem quiser ouvir e ver em imagem e som, tá certo? Então, desejamos a todos os ouvintes um ótimo final de semana, e uma excelente semana para todos, e com caridade e fé para com todos. Nica. Também agradecendo a todos que nos ouvem, agradecendo ao Paulo, ao João, mandar um abraço para o Vitor, né, que se restabeleça logo, ao Sérgio, nosso colega da Maria Rosa, né, que sempre transmite o nosso programa, e pedimos que realmente consigamos trazer para as nossas mentes e para os nossos corações a caridade, a fé, o amor, solidariedade, o perdão, né? Então, são essas qualidades que vão fazer com que a mudança aconteça. Exatamente, né? Também agradeço aqui pela oportunidade, né, da gente estar discutindo e passando esses temas que são importantíssimos, né, para a nossa compreensão da nossa realidade, daquilo que nós somos, e do que devemos fazer e agir para que a gente esteja melhor amanhã, no futuro, né? Esse futuro que pode ser nesta vida ou na próxima, né? Então, a importância da gente estar, além de estar se preparando, estar preparando o mundo, não é, para a nossa volta, para quando a gente estiver aqui de volta, né? Então, muita paz e muito amor e muita compreensão a todos. Que assim seja. Que assim seja.